irmãos estão de pé, do versículo 1 ao versículo 8. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a fortaleza das Tuas mãos e a Tua glória, como te vi no santuário. Porque a Tua benignidade é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver, em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios, quando me lembrar de Ti na minha cama e meditar em Ti nas vigílias da noite. Porque Tu tens sido o meu auxílio, jubiloso cantarei, refugiado à sombra das Tuas asas. A minha alma te segue de perto, a Tua mão direita me sustenta. Amém. Pode tomar o seu assento, meu querido. A Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então eu quero crer que Deus está conosco nesta noite, recebendo o nosso louvor, recebendo o nosso culto, que a presença de Jesus está no nosso meio, na pessoa bendita do Espírito Santo. Eu sempre falo para minha esposa, quando eu estou indo para um culto, irmão, eu vou para entregar tudo. Eu vou para entregar a minha gratidão, eu vou para entregar o meu louvor, eu vou para entregar a minha adoração, eu vou para quebrantar o meu coração, eu vou para abrir os meus ouvidos, para estar atento aos louvores, para estar atento ao que Deus fala conosco. Então, quando eu vou para um culto, eu vou para entregar tudo de mim. E é dessa forma que eu estou aqui nessa noite, adorando a Deus com os irmãos, e na palavra entregar também tudo de mim, aquilo que Deus colocou no meu coração. O salmo que nós lemos, irmãos, é um salmo de um homem que viveu a sua juventude coisas extraordinárias nas mãos de Deus. Um homem que Deus chamou de amigo, de companheiro. Um homem que Deus disse: olha, não há na terra um semelhante a ele, em quem o meu coração tem prazer. Um homem que, na solidão dos campos e das campinas, ele desenvolveu, junto com a sua harpa, uma comunhão tão intrínseca com Deus, irmãos, que ele era capaz de chamar Deus de amigo. E é interessante que, quando nós buscamos a respeito da vida de Davi, logo nos vem à mente. E eu acho lindo a forma como Deus apresenta Davi. Quando nós lemos salmos, quando nós lemos as histórias de Davi, quando nós lemos os feitos de Davi, quando nós lemos os louvores que Davi escreveu, quando nós lemos a respeito da comunhão que ele tinha com Deus, nós não podemos tirar da nossa mente como que Davi entra na história. De que forma Davi é apresentado na história. Haja visto que, quando nós vamos para o capítulo 17 de 1 Samuel, nós vemos Samuel, sim, saindo da sua casa, porque Deus havia falado com Samuel e disse: Samuel, eu tenho para mim um governante para Israel. Samuel obedece a Deus e vai até Belém. Então, Samuel, obedecendo a Deus, chega até Davi. Porém, irmãos, até esse momento é tudo obscuro para a nação de Israel. Ninguém conhecia Davi. Quando Samuel ele vai e unge a Davi, ninguém fica sabendo. Samuel chega para Jessé, pai de Davi, e fala: olha, eu vim ungir um sacrifício de adoração a Deus. Jessé então diz para Samuel: é de paz? E Samuel diz: é de paz.
Nós conhecemos a história, todos os filhos de Jessé, menos um, se apresenta para Samuel. Samuel então começa a desenvolver ali a sua ministração, e Deus fala no coração de Samuel: não é este. Samuel pula para o próximo filho de Jessé, começa de novo, e Deus disse para Samuel: não é este. E vai passando os filhos de Jessé, até que acabam-se os filhos que estão presentes na casa. Então Samuel diz para Jessé: acabou-se os filhos? E Jessé diz para Samuel: ainda tem um, que está no campo, que está cuidando das ovelhas, não foi convidado para o banquete, mas se chamar ele vem. Samuel então diz: não sentaremos à mesa para comer até que ele chegue. Quando Davi chega, Samuel então prontamente unge a Davi. Porém, irmãos, isso tudo era oculto. Isso não foi mostrado para ninguém. Isso aconteceu no âmbito familiar. Isso aconteceu sem que o resto da nação ficasse sabendo. Deus disse para Samuel: eu tenho escolhido um rei para Israel. Porém, o rei foi escolhido e ungido no quieto, no escondido. E eu acho interessante a forma como Davi entra na história. Davi foi ungido rei, mas não declarado à nação. Davi foi ungido no meio da sua família, mas não foi mostrado ao povo. Sobre a cabeça de Davi havia o plano de Deus para ele. Mas a maneira como ele entra na história é de uma maneira interessante. A maneira como Davi entra na história é a maneira como nós, irmãos, conhecemos a maior história, que é a história de Davi e de Golias. Quem não conhece essa história de Davi e de Golias? Olha que interessante, Samuel unge Davi e vai embora. Davi é ungido por Samuel longe de todos. Porém, era necessário que ele fosse apresentado. E de que maneira mais linda que Deus apresenta Davi. Jessé chama Davi do campo, entrega para ele pães, entrega para ele mantimentos, e diz para Davi: Davi, os filisteus sitiaram a Israel. Israel está em guerra. Pega esses mantimentos e leve para os seus irmãos que estão lá. Os 3 mais velhos de Jessé foram à guerra. E Davi pega os pães e vão. Davi vai, obedece o pai. E eu acho interessante, irmãos, que Davi se mostra um menino obediente. Porque a história vai dizer que Davi ia e voltava de Saul. Não era a primeira vez que Davi estava levando mantimentos à guerra. Não era a primeira vez que Davi estava indo até o acampamento, ao arraial dos israelitas, para servir os seus irmãos. E é interessante que numa dessas caminhadas, há, irmãos, 2 exércitos. Do lado do vale de Socó há o exército dos filisteus. Do lado do vale de Carvalho estão os exércitos israelitas. É interessante que do lado dos filisteus, um mensageiro sai, desce do arraial, vai até o meio do vale. Um outro mensageiro desce também e vai. A Bíblia ela não narra dessa forma, mas era como as mensagens eram transmitidas. Ele vai e leva uma mensagem e diz assim: olha, para que todos nós guerrearmos? Basta um só. Pega um nosso e um de vocês e nós vamos à guerra.
Quem vencer, o outro exército estará submisso, será escravo desse exército. Então os mensageiros vão para um lado, o outro mensageiro vai para o outro. O mensageiro de Israel chega a Samuel e diz: olha, Samuel, fizeram uma proposta. Quem vencer o inimigo, o guerreiro deles, se torna escravo. Se nós vencermos, eles se tornarão nossos servos. E se ele nos vencer, nós nos tornaremos servo deles. Um tempo depois, desce então o guerreiro e vai no meio do acampamento e começa a bradar. E a Bíblia vai dizer que o exército israelita vê o tamanho daquele guerreiro. A Bíblia vai dizer que ele é grande. A Bíblia vai dar características para ele. A Bíblia vai falar do seu escudo. A Bíblia vai dizer sobre a sua armadura. A Bíblia vai dizer sobre as suas ombreiras. A Bíblia vai dizer sobre a sua espada. A Bíblia vai falar sobre a sua lança. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia vai descrever o inimigo. E do lado israelita, o soldado treme quando Golias desce e começa a bradar no meio do vale. Num desses acontecimentos está chegando Davi, desconhecido como ungido. Davi apenas conhecido como filho de Jessé. Desconhecido como sendo aquele a quem a mão de Samuel foi posto sobre a cabeça. Davi chega no acampamento israelita apenas mais uma vez, como todas as outras. Porém, dessa vez é diferente, porque ele ouve o que Golias está dizendo. Ele ouve o que Golias está falando. Então ele ouve o quanto Golias ameaça. E o coração de Davi se enche de vergonha por causa do temor do exército israelita. Quando Davi ouve as palavras, Davi diz assim: quem é esse incircunciso aí que está ameaçando o exército inteiro? Esse é Golias. O soldado chega para Davi e diz para Davi: o rei Saul prometeu glória, riqueza, casamento para quem enfrentasse esse guerreiro. E os soldados de Israel, nenhum tem coragem de enfrentá-lo. Davi fica sabendo disso. E Davi então vê uma oportunidade e vai até Saul e conta a história que ele quer enfrentar este guerreiro. A Bíblia vai dizer que Saul atende ao pedido de Davi e coloca sobre Davi a sua armadura. Davi tenta andar com aquela armadura e não consegue. Porque, irmãos, tem coisa que é para nós e é nós mesmos, não é dos outros. Tem coisa que a gente não tem que pegar de fora, tem coisa que a gente tem que usar, é a nossa experiência. Tem coisa que a gente não tem que ouvir de fora, tem coisa que a gente tem que buscar de dentro. Davi, quando tenta usar a armadura de Saul, ele não consegue. Por quê? Porque era para Saul, não servia para Davi. O tamanho não era para ele. Tem coisa que não serve para nós. Tem coisa que é a gente mesmo que tem que fazer. Davi então diz assim para Saul: não quero. Eu vou ficar com o que eu sei usar. Nunca usei espada. Nunca usei armadura. Nunca usei escudo. Mas tem uma ferramenta que eu uso bem, e está aqui no bolso guardado. Davi então vai diante do grande soldado, e ele então começa a desafiá-lo. Abra a tua Bíblia em 1 Samuel, querido. Vamos ler o capítulo 17, e o versículo 48. E sucedeu que, levantando-se os filisteus, o filisteu, e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje, e tomou dali uma pedra, e com uma funda atirou-lhe, e feriu o filisteu na testa. E a pedra lhe cravou, e caiu sobre o seu rosto em terra,
como desmaiado. Assim venceu Davi contra Golias, com uma funda e com uma pedra, o feriu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Quando Saul tentou entregar para Davi, querido, a sua armadura, Davi não conseguiu, porque tem ferramenta que Deus deu para você usar. Tem ferramenta que é só você que sabe usar. Tem algo que Deus te deu que é só você que vai lançar mão. Davi foi ao encontro do Golias com aquilo que ele sabia usar. Às vezes olhamos o talento de um, às vezes olhamos a capacidade do outro, às vezes olhamos a voz do outro, às vezes olhamos a postura do outro, e às vezes tentamos usar o que o outro tenha. Mas deixa eu te dizer, querido, Deus vai usar o que Ele já te deu. Ele vai usar o que Ele já te ofereceu. Davi foi diante do Golias com a ferramenta que Deus o ensinou a usar. Davi venceu Golias com aquilo que ele tinha na mão. Davi não precisou usar nada de Saul. Davi usou aquilo que ele tinha na mão. E quando ouvimos essa história, parece que ela é a maior história. Porém, a história de Davi, queridos, ela não começa com Golias. Golias é apresentado à nação através de Golias. Mas a história de Davi, ela não começa com Golias. A história de Davi, ela não começa com a unção de Samuel. A história de Davi, ela não começa com o sacrifício e com a reunião da família de Jessé. A história de Davi começa antes. A história de Davi vai mostrar que Davi, antes de Jessé, antes de Golias, Davi tinha algo lindo. Davi descia as campinas para apacentar as ovelhas. Enquanto as ovelhas comiam, Davi pegava a harpa e começava a adorar a Deus. Não tinha Jessé, não tinha Golias, mas Davi começava a construir a sua história com Deus sozinho. A Bíblia vai dizer que Davi estava sozinho quando ele adorava a Deus, quando ele buscava a Deus. A história de Davi e Deus, ela começa sem Samuel. A história de Davi com Deus, ela começa sem Golias. Não precisamos esperar Samuel. Não precisamos vencer Golias para estreitarmos a nossa vida de intimidade e de comunhão com Deus. Não precisamos dos holofotes para que as nossas orações sejam ouvidas. Não precisamos dos microfones para que o nosso quebrantamento seja apresentado. O segredo da história de Davi começa com ele a sós com Deus. A história de Davi, ela tem início nos momentos de solidão, nas campinas, onde era só ele e Deus. Deus e ele. Querido, haverá momentos onde é só você e Deus e você. Não há pastor, não há marido, não há esposa, não há família, não há amigos, não há forças externas. Haverá momentos entre Deus e você e Deus. Não menospreze, nem despreze os seus momentos de solidão. Use-os para buscar a Deus. O maior problema hoje chama-se rede social. O maior problema hoje chama-se televisão. O maior problema hoje chama-se entretenimento. Porque eles roubam muitos momentos preciosos que poderíamos, que deveríamos estar usando para buscar a Deus.
Não menospreze aquele momento onde o seu sono vai embora. Não menospreze os momentos onde a insônia te pega. A forma dos psicólogos dizerem quando a gente perde o sono é: leia um livro. Busque um livro para ler, para descansar a mente, para que o sono venha. Nos seus momentos de insônia, deixa eu te apresentar o melhor livro, está aqui. Esse é o melhor livro para a sua solidão. Esse é o melhor livro para os seus momentos de insônia. Esse é o melhor livro para os seus momentos de falta de sono. E aqui está outra coisa para você usar nos seus momentos de insônia. Não despreze os seus momentos a sós. Use-os para buscar a Deus. Use-os para falar com Deus. Pois é nos seus momentos a sós com Deus que o Espírito Santo brotará no teu coração uma fé inabalável. É nos seus momentos a sós que você aprenderá a confiar de uma maneira mais extraordinária em Deus. E nós temos exemplo típico. Abra comigo, querido, Mateus capítulo 14, versículo 23. Não menospreze. Aproveite dos seus momentos sozinho. Quem sabe seu coração em algum momento entrou em tristeza ou amargura. Não menospreze os seus momentos de solidão. Use-os para falar com Deus. Olha o que diz Mateus capítulo 14, versículo 23. E despedida a multidão, subiu Jesus ao monte para orar à parte. E chegada já a noite, estava lá só. Jesus é o maior exemplo, porque Jesus em todo o seu ministério, ele sempre esperava um momento para estar a sós falando com o Pai. Jesus não perdia a oportunidade de separar-se da multidão, de estar longe da multidão, a sós, para falar com Deus. Orar na igreja é bom, orar em casa é melhor, cantar na igreja é bom, louvar a Deus em casa é melhor. Buscar a Deus na igreja é bom. Buscar a Deus sozinho na tua casa é melhor. Porque a Bíblia diz: entra no teu quarto. Fecha a porta sobre si. Fala com teu pai em oculto. E o teu pai que te vê secretamente te responderá. Uramandorácia. Aleluia. É os momentos a sós. É nos momentos sozinho. Oh, glória. Oh, glória. Quando Sara estava buscando a Deus, ela buscava sozinha. Não menospreze o seu momento a sós com Deus, porque são eles que brotarão em você uma fé inabalável. A história de Davi não começa com a unção de Samuel, ela começa com Davi sozinho. Oh, glória a Deus! O segredo da vitória de Davi em Golias era estar sozinho com Deus. Segundo segredo, deixar-se ser treinado por Deus. Lá no campo, a sós com Deus, Davi pôde experimentar o que é confiar em Deus. Lá no campo, a sós com Deus, Davi pôde experimentar um processo de capacidade de confiança em Deus. É por isso que Davi,
ele escreve tão belos salmos, porque foi na solidão do campo que ele teve comunhão com Deus, e foi na solidão do campo que ele teve treinamento de Deus. Deus sempre nos levará, queridos, a experimentarmos situações na vida que farão de nós mais robusto, que farão de nós mais resistente. Deus sempre nos levará a passar por situações que nos ensinarão a confiarmos mais na ação do Senhor sobre nossa vida. Davi lá no campo, ele disse para Saul: Saul, que é esse camarada aí que está gritando para eu enfrentar? Eu enfrentei coisa maior que ele, eu enfrentei leão, eu enfrentei urso, quem é ele para eu enfrentar? Deus me livrou da mão do urso, Deus me livrou da mão do leão, Deus me livrará da mão desse incircunciso. Foi lá no campo, sozinho, que Davi foi treinado por Deus para enfrentar Golias. Deus sabia que a história de Golias chegaria. Deus então leva Davi a um treinamento para enfrentar Golias lá na frente. É interessante que a Bíblia também vai nos dizer que um dia Deus teve um projeto, e Deus ele precisava de um governador para o Egito, em uma época que haveria de vir tamanha calamidade. Deus então treinou um homem chamado José, e quem não conhece a história de José? Deus precisava de um governador, Deus então escolhe um jovem e dá a ele sonhos. Deus precisava de um governador, mas Deus precisava de um administrador. Deus precisava de um governador, mas Deus também precisava de uma liderança. Aí então Deus pega José e começa a treinar José. Deus pega José e faz José experimentar a traição da família, para criar em José robustez, para criar em José um emocional forte, para criar em José um coração forte, uma decisão forte. José então passa pela pior da traição. Ser traído por um amigo é uma coisa, ser traído por um irmão é outra, ser traído por alguém lá fora é uma coisa, ser traído pela família é outra. Deus precisava de um governador, agora Deus começa a treinar José. José é vendido para a casa de Potifar, que era o chefe da guarda. Deus precisava de um governador, mas Deus precisava de um administrador. Agora, José começa a ser treinado na casa de Potifar. José tem a experiência de aprender a língua egípcia. Na casa de Potifar, José ele tem a experiência para ser administrador da casa. José começa a administrar a casa. Vamos supor que fosse nos dias de hoje, José começa a entender planilha de administração. José começa a aprender a comprar, a vender. José começa a aprender a negociar. José começa a aprender a estocar. José começa a entender quanto se gasta para se fazer alguma coisa. José então começa a fazer isso. Deus precisava de um governador, mas também Deus precisava de alguém que pudesse entrar e sair com qualquer tipo de gente. Agora Deus pega José e joga ele numa cadeia. E lá preso, José vai ter contato com vários tipos de pessoa e vai aprender a falar vários tipos de idioma. Lá dentro da cadeia, José vai aprender a administrar a escassez. Na casa de Potifar, José aprende a administrar a bonança. Lá no calabouço, José aprende a administrar a escassez. Porque o dono lá, o guarda do calabouço, deixa José livre na prisão para ir e vir e pede para José ajudar ele a administrar. José aprende a administrar na bonança, José aprende a administrar na escassez.
Deus precisava de um governador, Deus precisava de um administrador. Meu querido, tem coisas na nossa vida que vai nos levar a entender as coisas lá na frente. José não sabia o que haveria de vir, mas Deus estava preparando José para o que haveria de vir. Nós não sabemos as coisas que sobrevirão na nossa vida, mas Deus nos leva a caminho da preparação para enfrentarmos aquilo que nos coloca à nossa frente. Por isso Paulo vai dizer que em tudo ele está sabido. Ele diz que sabe ter fartura e sabe padecer necessidade, sabe ter roupa e sabe ter nudez, sabe ser livre e sabe ser preso, porque Paulo, ele experimentou o treinamento de Deus em todas as esferas da nossa vida. O segundo exemplo da vitória de Davi foi ser treinado por Deus. Permita que Deus te treine, não esfraqueça a sua força, não diminua quando um obstáculo se colocar sobre o seu caminho. Coloque-se de joelho e creia. Creia que Deus é maior para mudar a situação. Porque quando Deus muda uma situação aqui, a gente aprende. E a gente vai ter entendimento numa situação futura. Quando a gente vê uma situação sendo resolvida aqui, a gente entende que confiar em Deus é melhor, para que a situação futura também seja suplantada. Permita-se ser treinado por Deus. Por isso que Davi venceu Golias, porque foi permitido ser treinado por Deus. Deixe que Deus te treine, para que você vença todas as adversidades que vier sobre a sua vida. Deixe que Deus te treine, para que a sua confiança em Deus aumente, a sua fé aumente a cada dia mais. Segunda vitória, a terceira vitória de Davi, ele experimentou o tempo que Deus soprou o seu nome para a nação. É interessante, irmãos, que Davi foi escolhido sozinho. Davi não chegou lá batendo no peito e disse: Samuel me ungiu. Não. Davi não bateu no peito dizendo: Samuel, sabe o sacerdote? Foi lá em casa, derramou o óleo da unção do chifre sobre a minha cabeça. Não. Davi ficou quieto. Davi esperou. Davi teve paciência. E Deus então soprou o nome de Davi por toda a nação. O que você enfrenta hoje é o que Deus vai soprar para as pessoas saberem que dele é Deus na sua vida. O que você passa hoje, passa em silêncio. Os vexames que passamos hoje, passamos em silêncio. Davi é tão lindo que ele vai dizer: Senhor, olha que lindo, prepara uma mesa farta na presença dos meus inimigos. Oh, glória a Deus! As coisas que vivemos hoje serão aquelas que Deus soprarão. Os testemunhos que nós contamos é o sopro de Deus que nós damos para aqueles que não têm o Senhor na vida. Quando nós chegamos, irmãos, e contamos um testemunho, o que que é? É o sopro de Deus, é Deus soprando o que Ele faz, é Deus dizendo que Ele age, é Deus dizendo que Ele muda, é Deus dizendo que Ele cura, é Deus dizendo que Ele transforma. Mas para isso alguém precisou estar em calamidade, para isso alguém precisou estar enfermo e ser curado, para isso alguém precisou padecer perseguição e ser livrado. O que é o sopro de Deus? É os testemunhos que demos. Davi esperou em Deus, Deus veio sobre ele, Deus achou graça em Davi e Deus soprou o nome de Davi em toda a nação. Espere o tempo de Deus. Deus vai se levantar a seu favor. Ele vai se levantar sobre a sua vida. Ele vai se levantar para te socorrer. Ele vai se levantar para te livrar, para te estender a mão. Espere no tempo de Deus. Deixa Deus levantar você. Deixa Deus colocar você em evidência. Deixa Deus colocar o testemunho nos seus lábios. Não apresse-se.
Não dê um passo sem que Ele te mande. Não tome decisões sem que Ele te esclareça. Não assine nenhum papel sem que Ele te mostre. Permita que Ele vá na frente. Não apresse. Deixe Ele colocar você em evidência. Deixe Ele abrir os caminhos para você passar. Deixe Ele fazer as coisas para que você possa ver a ação dEle sobre a sua vida. O segredo de Davi para ser mostrado ao povo, para vencer Golias, foi estar a sós com Deus. Não menospreze os seus momentos de solidão. Use-os para buscar a Deus. O segredo de Davi foi permitir que Deus o treinasse. Permita que Deus faça você crescer de fé em fé, de testemunho em testemunho. O segredo de Davi foi esperar em Deus. Por isso ele disse: espero em ti, a minha alma espera em ti. No Salmo 119 ele vai dizer: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém, queridos? Espere em Deus, confie em Deus, seja treinado por Deus e permita que Deus sopre o seu testemunho e todos possam ver as maravilhas de Deus sobre a sua vida. Vamos ficar de pé, meus irmãos, e vamos agradecer a Deus em oração. Eu quero fazer esta oração para que Deus te fortaleça, te capacite, te oriente, te dê graça. Nós temos aqui o caderno de oração. Nós vamos estar orando também pelos irmãos aqui escrito. Como foi ministrado aqui, Deus é quem faz, Deus é quem dá os testemunhos para que a gente conte-os e que todos creiam que Ele faz. Senhor Deus e eterno Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te adoramos, nós glorificamos a Ti, Senhor, pois a Tua mão tem estado conosco. Como lemos aqui, ó Deus, no Salmo 63, a Tua mão direita nos sustenta. É a Tua mão que nos sustenta, é a Tua mão que nos fortalece, é a Tua mão que nos capacita, é a Tua mão que nos socorre, é a Tua mão, Senhor, que nos dá sabedoria. Ó Deus, é a Tua mão que cura, é a Tua mão que liberta, é a ação do Senhor sobre nossas vidas que traz sobre nós a vitória. Pai, diante da Tua presença estão esses nomes neste caderno de oração. O Senhor conhece, ó Deus, cada necessidade. O Senhor conhece cada fraqueza. O Senhor conhece, Senhor, cada pedido aqui escrito. Ó Deus Santo, para que haja testemunho nos nossos lábios, para que haja testemunho no nosso coração, pedimos a Ti, ó Deus, na pessoa bendita de Jesus, que o Senhor possa entrar com providência, que o Senhor possa entrar em cada lar, em cada família, que o Senhor possa visitar, ó Deus, cada necessidade dos Teus filhos, que o Senhor possa, Senhor, ir na frente, abrindo caminho, abrindo, Senhor, a situações, ó Deus, assinando os documentos, ó Pai, visitando os que estão abatidos, trazendo alegria, trazendo contentamento ao coração entristecido. Ó Deus Santo, traz renovo, traz graça, traz revigor, traz unção, traz livramento para o meio da Tua igreja, para o meio do Teu povo. Pai bendito, sê conosco na pessoa bendita do Teu Espírito Santo. É o que nós pedimos a Ti e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Que palavra, né? Nada acontece por acaso, viu, irmão Jamil? Se o irmão está aqui é porque Deus tinha um propósito. Não somente na vida do irmão, mas também na vida deste povo aqui que vem adorar e exaltar o nome do Senhor. Então o que nós temos, o que nós podemos fazer é incluir o irmão em nossas orações e agradecer a Deus por Deus nos trazer essa grande bênção nesta quarta-feira, né, pastor Tavares?
que não fique só nessa, mas que você traga sempre, né, irmão Messias? Sempre que sentir o desejo, esteja aqui conosco. Porque aqui, irmão, é um lugar que nós viemos para adorar e glorificar o Deus que nós servimos. E Deus, irmão, tem recebido a nossa adoração, o nosso louvor, até o trono da graça. Eu tenho certeza que as bênçãos do Senhor serão derramadas na vida de cada um que crê, que confia e que espera somente nesse Deus maravilhoso. Amém? Estarei dando os avisos. Amanhã, quinta-feira, é a primeira quinta-feira do mês. Então nós temos a nossa cooperação ali na UFADAR, na nossa igreja sede. Na sexta-feira, a partir das 19h30 às 21h, o nosso culto de ensino na direção do pastor Tavares. No sábado, é o primeiro sábado do mês, é a Santa Ceia na nossa igreja sede, a partir das 19h às 21h. No domingo de manhã, a partir das 8h55 às 10h30, a nossa escola bíblica dominical, a lição de número 10, do dia 4, né? Do dia 4 de setembro. Amém? E no domingo à noite, a partir das 19h às 21h, um grandioso culto da família, um culto público. Então, os irmãos, não falte, venha, esteja aqui, porque eu tenho certeza que Deus, assim como Deus fez hoje, Deus ele faz todos os dias na nossa vida. O pastor Tavares avisa que no domingo, o evangelista Valdemir, lá da sede, ele vai estar aqui sendo um instrumento usado nas mãos do Senhor. Amém? Então venha prestigiar, que eu tenho certeza que Deus tem outra bênção para entregar para a sua igreja. Amém? Vamos colocar em pé, nós estaremos orando, agradecendo a Deus por mais este culto maravilhoso. Irmão Jamil, que Deus continue abençoando grandemente o seu ministério. E as portas, né, pastor Tavares, estão abertas, né? Não precisa convidar, né? Sempre que sentir o desejo, venha, passa a Macedônia e venha. O Jamil, hoje ele está como Jessé mandou Davi, né? Vai ver como é que estão os seus irmãos lá, né? Estão em guerra, nós estamos guerreando, viu? Chega lá na casa do pai, que ele é lá da sede, né? Fala, ó, os nossos irmãos estão lá, né? O Golias está afrontando, mas eles não estão com medo não, viu? Amém? Glórias a Deus. Então vamos orar. Logo após a oração, o pastor Tavares estará ministrando a bênção apostólica. Amém? Oremos. Amado e soberano Pai, mais uma vez, Senhor, agradecemos a Ti, Senhor, por mais esse dia maravilhoso, Pai, e por esta grande bênção, Senhor. Este banquete, Senhor, que o Senhor preparou para a Tua igreja nesta noite, Senhor. Oh, Senhor, assim como o Senhor tem sido fiel, Senhor, todas as vezes, Senhor, que nos reunimos, Senhor, para Te adorar e agradecer a Ti, Senhor, o Senhor nos traz surpresa, o Senhor nos traz bênçãos do céu, Pai. Oh, Deus, que o Senhor continue sempre, Senhor, todas as vezes que nós nos reunirmos, Senhor, para Te adorar, Senhor, que as Tuas bênçãos sejam derramadas sobre a Tua igreja, Senhor, porque aqui está uma igreja verdadeira, Senhor, que tem buscado o Senhor incessantemente, Pai, e que Te adore, que glorifique o Teu nome, Senhor, na beleza da Tua santidade, Pai querido. Continue nos abençoando, Pai, assim como o Senhor tem feito até aqui, Pai querido, porque o Teu povo, Senhor, Te louva, Te glorifica, Senhor, e Te exalta, Pai amado. Agora, Senhor, nos leve em paz e em segurança para os nossos lares, Senhor, nos livrando dos perigos e dos acidentes, Senhor, e que possamos estar aqui novamente, reunidos na Tua casa, Pai, para Te adorar e glorificar o Teu nome, Senhor, que é digno de toda honra e toda glória, Pai amado. É o que nós Te pedimos, Senhor, e Te agradecemos, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo, seja com o povo de Deus todos juntos. Amém. Meus irmãos, está terminado em nome de Jesus.